Uma outra coisa que me chama a atenção é isso aqui, olha. A Bíblia falou que um dos sinais da breve volta de Jesus seria o aparecimento de falsos profetas. Raciocine comigo. Se tem falso profeta, é porque tem verdadeiro. Concorda? Veja, Jesus não falou que antes da volta dele viriam profetas. Ele falou, cuidado com os falsos profetas. Se são falsos, é porque tem o verdadeiro. Senão não faz sentido ele falar de falsos profetas. Porque se Jesus está querendo dizer com falso profeta o término do dom profético, ele fala o seguinte, não haverá mais profetas depois do apóstolo João. Então, cuidado. Quando no futuro qualquer pessoa se levantar dizendo eu sou profeta, que seja anátema. Jesus deveria dar a profecia nesse sentido. Repito, para que você entenda. Se Deus não quisesse que o dom profético continuasse depois do período apostólico, a advertência de Jesus deveria ser: cuidem com qualquer um que se diga profeta, porque não haverá mais profetas. Agora, não é isso que ele falou. Ele falou, cuidado, porque virão falsos profetas. Se virão falsos profetas, obviamente é porque ainda continuaremos tendo verdadeiros. Então a questão não é rejeitar aquele que é profeta, é colocá-lo à prova bíblica. Eu vou ler uma passagem aqui, uma citação de D.A. Carson. D.A. Carson é um autor de Novo Testamento muito respeitado, e ele é um camarada realmente de um calibre intelectual tremendo. Ele escreveu uma vez um livro sobre o The Sunday, que eu não concordei, não. Ele foi o editor desse livro. Mas, mesmo tendo alguma discordância com D.A. Carson, eu admiro e faço aqui o meu pleito de louvor ao trabalho que ele faz. Tem um livro dele sobre falácias exegéticas do Novo Testamento, que todo mundo que estuda deveria ler esse livro. Estuda a teologia do Novo Testamento. E o D.A. Carson, que é continuista, como eu, moderado, mas ele escreveu um livro, Showing the Spirit, mostrando o Espírito, demonstrando o Espírito. E ele apresenta que a diferença importa. Ele alerta que os jovens clérigos enfrentarão essas questões com a mesma frequência, em alguns casos com a mesma dor que qualquer outra que enfrentem. E o D.A. Carson, ele dá alguns argumentos a favor do continuismo, que eu queria levantar para vocês também, já que eu falei que eu sou continuista. Por exemplo, Paulo ordena a seguir o caminho do amor, por isso que eu fiz aquela enquete ali, né? Quem que é o herege? É o continuista ou o cessacionista? Paulo orienta a seguir o caminho do amor e desejar ansiosamente os dons do Espírito, especialmente a profecia. Paulo deixa bem claro aqui, ó, sigam o amor, 1 Coríntios 14, verso 1, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Profetizar. E ele continuou falando que até o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Olha aqui, pentecostais. Ele diz, pois, eu estou lendo agora o verso 5, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Então Paulo coloca o dom de profecia num patamar muito alto, e não há nada nas cartas de Paulo que indique que esse dom findou com a igreja cristã primitiva. E tem aqui todo o mandamento com as várias dons do Espírito, e repetindo sempre a necessidade de profetizar e buscar a profecia. Então a profecia é um dom de Deus. Agora, eu vou colocar aqui algo para a gente poder pensar. Provérbios capítulo 29, verso 18, diz assim, está aí na tela. Onde não há profecia, o povo se descontrola. Aqui está, acho que na nova versão internacional, se não me engano. Aqui me chama a atenção que a palavra profecia, que aparece no hebraico, é a palavra hadson, por isso que eu coloquei em hebraico, escrito em vermelho. Hadson é profecia no sentido de oráculo, visão profética. Então aqui o Provérbios, Salomão, não está falando de profecia só escrita, ele está falando de visão profética. Se não houver uma visão profética no meio do povo, o povo se descontrola.
E esse mesmo princípio é repetido também em 2 Crônicas 36, 11 a 16, 2 Crônicas 20, verso 20, onde diz: crede no Senhor e estareis seguro, crede em seus profetas e prosperareis. Então, veja bem, a Bíblia em momento algum coloca que o dom de profecia deveria sair da igreja ou do povo de Deus, falando do Antigo Testamento. O dom de profecia deveria acompanhar o povo para dar orientação ao povo, para dar discernimento. Agora, talvez, essa aqui é uma advertência que eu faço com muito carinho aos meus irmãos cessacionistas, talvez os cessacionistas devessem ter cuidado ao desprezar a profecia. E os continuistas deveriam ter cuidado em testá-la adequadamente. Então o cessacionista tem que cuidar para não desprezar uma profecia de Deus. E o continuista tem que tomar cuidado para não ficar aceitando toda a profecia como sendo de Deus. Há muita profetada por aí. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 a 24. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 24. Eu vou ler essa passagem para vocês. Olha o que Paulo nos orienta. Perdão. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então, olha que interessante, Paulo fala com isso e fala que é algo que deve durar até a vinda de Cristo. Então, eu acho que antes de, por situação de caricatura ou até de desprezo, falar assim, não, o Miguel de Oliveira é um falso profeta, a irmã de Ná é uma falsa profetisa, ou quem sabe pegar aí o profeta dos Mormons, Joseph Smith é um falso profeta, Ellen White é um falso profeta, profetiza também, porque ela é mulher. Eu acho que é perigoso você já taxar uma pessoa como sendo falso profeta sem examiná-lo. Aí é preconceito. Também é igualmente perigoso você abraçar esses 3 nomes que eu citei, ou qualquer outros que pudessem aparecer aqui, sem também testá-los biblicamente. Então a advertência de Paulo em Tessalonicenses que eu tomo para os irmãos aqui é o seguinte: não vamos agora rejeitar uma profecia tão prontamente apenas por preconceito, e nem vamos abraçá-la plenamente por ingenuidade. Testem os espíritos, diz o apóstolo João na sua epístola. Vamos testar, ver se vem ou não de Deus. Testai os espíritos, porque muitos falsos cristos já saíram pelo mundo, disse o apóstolo João. E olha, nessa questão de testar os espíritos, alguns veem a pregação, o púlpito, como sendo um substituto do dom de profecia, que originalmente era revelador. Outros equiparam completamente os dois. A maioria dos cessacionistas identificam as profecias do Antigo e do Novo Testamento como estando em pé de igualdade. Eu digo a maioria dos cessacionistas porque alguns acreditam que há diferentes graus de profecia na Bíblia. Eu já li isso, não vou agora tocar isso para vocês, mas há autores que dizem, por exemplo, que o Novo Testamento tem uma profecia de menor importância do que o Antigo Testamento. Eu acho isso herético, se vocês me permitem. Eu sou da linha que acredita que o Antigo e o Novo Testamento têm pé de igualdade na questão profética. Aí agora isso merece uma pergunta que vocês podem fazer. Rodrigo, se você já admitiu que é cessacionista, que é continuista, né? Corrigindo. Sou continuista. Eu espero não ter trocado aí durante a palestra, tá? Se eu troquei aqui, corrija, viu? Já admiti que eu sou continuista. Eu acredito na continuidade dos dons do Espírito, tá bom? Então eu acredito na continuidade do dom de profecia. Mas alguém de vocês pode fazer uma pergunta honesta para mim. Rodrigo, se você acredita que os profetas do Antigo e do Novo Testamento estão em pé de igualdade, o profeta de hoje também estaria em pé de igualdade? Você acabou de dizer que você não acredita em hierarquia profética, que isso é até herético, de fato.
Eu não acredito que Paulo foi mais ou menos inspirado por Deus do que Isaías. Não faz sentido isso. Se Paulo era um profeta genuíno de Deus, ele foi inspirado no mesmo nível que Isaías. Se Isaías é um profeta de Deus, ele foi inspirado no mesmo nível que Ezequiel. Se Ezequiel é um profeta de Deus, ele foi inspirado no mesmo nível que Davi, que o apóstolo João, que Pedro. Não há hierarquia profética. É herético dizer isso. Então aí a pergunta inteligente é: e o profeta de hoje? Vamos supor que eu fiz o crivo e o João das tantas lá que recebeu uma mensagem de Deus para me dar, que é um profeta, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, eu acredito no dom de profecia, uma irmã assembleiana das antigas, irmã do coque, de oração, ela recebeu uma mensagem de Deus, ela é uma profetisa, ela é uma mulher de Deus, eu vi lá, ela me entregou uma mensagem. Ela estaria em pé de igualdade com os escritores bíblicos? Será que uma carta que essa irmã me escreve, ela poderia ser colocada no cânon da Bíblia Sagrada, já que ela estaria em pé de igualdade com os profetas? Essa pergunta é delicada, mas fique tranquilo que eu vou respondê-las para vocês daqui a pouquinho. Então, eu já falei que eu acho que Deus tem profetas hoje, nós devemos colocar esse profeta à prova para ver se ele passa no crivo bíblico de um profeta de Deus. E uma vez que se comprova que ele é realmente um profeta de Deus, então ele está em pé de igualdade com os profetas da Bíblia, já que eu falei que não existe hierarquia de dom. Se ele está em pé de igualdade com os profetas da Bíblia, será que o que ele fala tem o mesmo peso da Bíblia? Como é que a gente desfaz esse nó aí? Eu vou responder isso daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Só quero deixar o suspense, que agora eu quero ver se 70% está mantendo aí de likes. Manteve? Então, conforme a minha promessa, semana que vem eu vou sortear para alguém de vocês esse livro, Enciclopédia Histórica, mas tem que estar na live, não vou sortear com os nomes de hoje não. Você tem que estar na live, tá bom? E eu vou sortear esse livro aqui e vai chegar na sua casa, no Brasil, em qualquer lugar do território nacional. É bom falar isso, porque eu sei que há pessoas de outros países aí, eu posso mandar no Brasil, tá bom? Fora do Brasil não tem como. Então, se você está no Japão, no Cabo Verde, consiga um parente aqui no Brasil, alguém que eu mando para esse endereço do Brasil, tá bom? Assinado por mim. E coloca a enquete aí dos 3 assuntos para você escolher semana que vem. O pessoal pediu muito nas redes sociais que eu falasse sobre arrebatamento da igreja. Pediram muito que eu falasse sobre a volta de Jesus, como será a volta de Jesus. Está muito parecido com o tema do arrebatamento, né? E pediram que eu falasse também sobre as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Acertei? São os 3? O milênio e as 2 testemunhas de Apocalipse 11. O milênio está em Apocalipse, capítulo 20. Então, ó, 3 assuntos. O milênio e as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Sobre a volta de Jesus, o tema da volta de Jesus, está perto, está longe, como é que é, sinais. E sobre o arrebatamento da igreja. Qual dos 3 você quer que eu fale semana que vem? Enquanto vocês vão votando aí, enquanto vocês vão votando, vou voltar, olha, quase um trava-língua aqui, para a nossa live. Eu deixei uma pergunta para vocês. Se não há diferença hierárquica entre Davi, Salomão, Moisés, então os profetas estão em pé de igualdade. Se alguém hoje é um verdadeiro profeta de Deus, ele também estaria em pé de igualdade com os profetas da Bíblia? Ou não há hierarquia para os profetas da Bíblia, mas há hierarquia para hoje? Como é que a gente pode resolver esse dilema aqui? Vamos lá. Tem um livro muito bom, The Holy Spirit, de Greg Allison e Andreas Gottesberger, e esse livro é fantástico. E ele traz aqui 2 categorias de profetas. Eu vou colocar as categorias que eles apresentam, mas eu vou sugerir uma nomenclatura um pouquinho diferente. Eles dizem que há profecia autoritativa ou fundamental e a profecia não autoritativa e não fundamental. Então, o que é que os autores do livro The Holy Spirit estão dizendo? E eu concordo com eles, só a nomenclatura que eu mudaria um pouquinho, você vai entender por quê daqui a pouco. Vamos lá, exemplo de profecia autoritativa. Aquela profecia que é expressa pelo assim diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Essa profecia serve de base, de fundamento para a doutrina do povo de Deus, para a existência do povo de Deus. É uma profecia autoritativa.
E existem profecias não autoritativas ou não fundamentais. Por exemplo, quando Saul, que estava nu, foi tomado pelo Espírito de Deus e começou a profetizar. Quer ver? Vamos ler isso aqui em 1 Samuel, capítulo 19, verso 24. 1 Samuel, capítulo 19, verso 24. 1 Samuel. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo aí, tá bom? É importante você ler junto à Bíblia. 1 Samuel 19, verso 24. Achei aqui. A Bíblia diz assim, vou passar mais uma página. Vou ler o verso 23 também. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele, Saul, se despiu de sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Então essa profecia que Saul teve é uma profecia Responda aí, gente, se caiu ou não, porque para mim deu um pico aqui. Respondam aí pra gente se voltou ou se não voltou, tá bem? Se vocês estão me vendo bem. Como eu estava dizendo, eles estão respondendo já aí? Voltou? Alguém escreveu aqui, voltou, Marco voltou, ok. Mas vocês ouviram o que eu estava falando? Eu estava dizendo que essa profecia de Saul aqui não é uma profecia fundamental, não é uma profecia autoritativa. Deus tomou Saul como profeta ali. Assim também Balaão. Balaão fez uma profecia, mas não é uma profecia autoritativa. Ágabo previu fome e outros mais que nós poderíamos citar aqui. Agora, eu preferiria usar uma outra nomenclatura, e aqui eu vou vou dar a fonte. Quem sugere até é um amigo meu, Dr. Alberto Tim, que ele tem um doutorado em História Eclesiástica e hoje mora nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo muito importante, onde ele prefere usar uma outra nomenclatura. Ele fala de autoridade autorial igual e autoridade funcional diferente. Eu vou explicar o que o Dr. Alberto Tim está querendo dizer. Quando você vai para segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 19 a 21, diz o seguinte, que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Vou citar o texto. Porém, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você vai para essa carta de Pedro, você vê que todos falaram em pé de igualdade, movidos pelo Espírito Santo. Então, por isso que é melhor falar de autoridade autorial e autoridade funcional. O que o Alberto Tim quis dizer aqui? Não há hierarquia entre os profetas. Todos os profetas receberam o mesmo dom de Deus na hora de profetizar. O dom de Deus não tomou Balaão de uma forma menor do que imbuiu Daniel. Daniel foi imbuído pelo Espírito Santo para ter as suas profecias e Balaão também. Porque ambos foram movidos pelo Espírito Santo. Note, o apóstolo Pedro não fala, porque uns foram mais movidos pelo Espírito Santo que outros. Não. O apóstolo Pedro diz, porque nenhuma profecia provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo que movia. E nada na Bíblia fala que Deus move mais um do que o outro. Então todos têm o mesmo nível de inspiração profética. O que muda é a função. Porque se a gente começa a achar que algum profeta foi mais inspirado do que o outro, uma coisa que não tem base bíblica, falar de hierarquia da inspiração, eu vou ter um problema. Porque, por exemplo, será que Daniel e João viu a Nova Jerusalém? João viu o trono de Deus. João é mais inspirado pelo Espírito Santo do que Samuel, que escreveu uma história? Será que Isaías, que viu o trono de Deus, foi mais inspirado do que Lucas, que não viu nada de trono de Deus, apenas fez uma pesquisa para escrever o Evangelho, o livro de Atos? Veja, Lucas não teve nenhuma visão.
Ele fala que ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos a partir de entrevistas e pesquisas que ele fez. Ou seja, os dois livros, Atos e o Evangelho de Lucas, são frutos de uma pesquisa que Lucas fez. Isso significa que Lucas foi menos inspirado do que Davi, que fala: eu vi o Senhor, ai de mim, porque moro no lugar de homens de lábios pecadores, eu vi o Senhor? Não. Isaías e Lucas foram inspirados em pé de igualdade. O que traz diferença é a função dos profetas. Então eu coloquei um quadro aí que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Há profetas que são permanentes. Ele tem a vida dele toda como sendo um profeta, tá certo? Então nós temos, por exemplo, Isaías, que teve a vida toda como um profeta de Deus, Jeremias, ou pelo menos a partir do momento que foram chamados até a sua morte. A vida deles toda foi de profeta. Eles tiveram, então, uma função profética diferente daquele que foi um profeta apenas ocasional. Por exemplo, Nabucodonosor teve um sonho profético. Ele era até pagão. Balaão teve uma visão de Deus. O faraó do Egito também teve um sonho profético. Então, Faraó, Balaão e Nabucodonosor, à guisa de ilustração, foram profetas ocasionais. Deus os tomou só uma vez. Deu uma visão profética deles. É diferente de Isaías, que tem um ministério profético. Ficou claro isso? Você tem também um profeta que às vezes tem a função de líder. Por exemplo, Sansão. Sansão não fala nada na Bíblia que ele previu o futuro, que ele teve visão de Deus. Ele era um juiz, um herói de Deus. E você tem também aquele profeta que tem uma função apostólica. Por exemplo, Pedro, Ágabo, que eu falei, as filhas de Filipe que profetizaram. E você tem aquele que é um profeta canônico, que o que ele escreveu, Deus mandou virar Bíblia. Por exemplo, Moisés, Isaías. Mas há outros profetas que Deus mandou que escrevessem e o que eles falaram não virou Bíblia. Veja bem, função é diferente de hierarquia. Eu vou explicar isso para vocês. Deixa eu voltar para mim aqui. É porque alguns autores dos quais eu discordo, que querem apresentar uma ideia de hierarquia das funções, acham, por exemplo, que há profetas que têm uma hierarquia superior a outras. Por exemplo, Daniel profetizou a segunda vinda de Jesus, mas Samuel só repreendeu ali o rei Saul. Não, isso não é verdade. Por exemplo, agora eu vou voltar para o quadro. Enoque profetizou a segunda vinda de Cristo. E Deus não pediu Enoque para escrever nenhuma página da Bíblia. Enoque não deu uma profecia só imediata. Enoque profetizou a segunda vinda de Cristo, de acordo com Lucas 14. Noé foi um pregador de justiça e não escreveu Bíblia. Natã admoestou o profeta Davi. Olha bem, Davi era inspirado por Deus, era profeta e profeta canônico. Davi escreveu os salmos que entraram para a Bíblia. Natã não escreveu nenhum livro da Bíblia. E Natã foi usado por Deus para repreender um profeta. Um profeta repreendendo outro profeta. João Batista foi dito por Jesus que estaria entre os maiores nascidos de mulher. E Jesus não chamou João Batista para escrever nada na Bíblia. Os únicos seres humanos levados, que até onde saibamos, né, pelo menos que nós saibamos, os únicos seres humanos levados para a glória sem passar pela morte foram Elias e Enoque. E nenhum deles foi um profeta canônico. Então você vê que nem todo profeta é canônico. Então vamos lembrar, existem profetas que têm um ministério profético, exemplo Isaías, Samuel. Existem profetas que são ocasionais. Deus tomou aquele profeta só naquela situação ali, ó, fez dele um profeta por um momento. Quando Nabucodonosor teve um sonho profético, Deus fez dele um profeta momentâneo. Quando o sumo sacerdote também falou, é melhor perecer um homem do que a nação, o evangelho fala que ele profetizou naquele momento. Deus tomou. Até a jumenta de Balaão, quando o Espírito Santo tomou a jumenta, ela falou, foi um ato profético, porque o Espírito tem autoridade, é o Espírito que dá essa autoridade. Então, ao profeta que tem um ministério, ele é profeta a vida toda, desde o seu chamado até a sua morte, se ele não cair realmente da graça. Você tem aquele que ele é tomado por um instante profético. Você tem aquele que é um líder do povo, um apóstolo. E, por fim, você tem aquele profeta que Deus o chama para escrever Bíblia. Então, nem todo profeta inspirado por Deus é um profeta bíblico.
É bom estabelecer essa diferença. E vou dar outro exemplo para vocês, sobre o cânon. Nenhum escrito inspirado, por mais útil que seja, jamais deve ser adicionado ao cânon bíblico. Jesus e os apóstolos frequentemente citam os profetas canônicos como escritura. Jesus diz, por exemplo, assim como está escrito no profeta Isaías. Mas você não encontra na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma citação das mensagens de Natã, de Gade, embora tenham sido profetas legítimos. Então, mesmo na época de Jesus, havia uma separação entre profeta canônico e profeta não canônico. Agora, olha que interessante isso aqui. Nós temos livros que foram escritos por profetas de Deus, portanto, eram livros inspirados por Deus, e que não fizeram parte da Bíblia. Por exemplo, há um livro de Natã, o profeta, mencionado em 1 Crônicas 29 e 29. Há um livro de Gade, o vidente, também citado em 1 Crônicas. Há um livro da profetisa Hulda, que também se perdeu. Existem outros profetas e escritos inspirados que Deus não preservou de forma canônica. Você acha que quando a profetisa Hulda escreveu o seu livro, ela não estava inspirada por Deus? É claro, mas Deus não colocou aquilo na Bíblia. Eu vou até fazer uma pergunta provocante para vocês. Sabia que tem uma epístola de Paulo aos Laodicenses? Tem várias epístolas de Paulo perdidas. Aqui em Colossenses capítulo 4, verso 16, Paulo menciona uma carta que ele escreveu aos Laodicenses. Nós temos esse manuscrito latino do quarto século que diz que é a carta de Paulo aos Laodicenses, mas o cânon moratoriano já dizia que essa carta é falsa, não é a verdadeira. Mas houve uma carta verdadeira que Paulo escreveu aos Laodicenses. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se hoje eu, arqueólogo, encontrasse a carta de Paulo aos Laodicenses, a carta verdadeira, escrita pela mão do apóstolo Paulo, essa carta deveria fazer parte do Novo Testamento ou não? O que vocês acham? Respondam aí. Se hoje na arqueologia está perdida essa carta de Paulo, não é só essa carta aos Laodicenses, não. Paulo também escreveu mais 2 cartas aos Coríntios que se perderam. Se elas tivessem sido preservadas, nós teríamos 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Coríntios. Nós só temos 2. Houve cartas de Paulo aos Coríntios que se perderam. Houve carta de Paulo aos Laodicenses que se perderam. Houve uma carta de Paulo aos irmãos de Hierápolis que se perdeu também. Se hoje eu, Rodrigo, arqueólogo, encontrasse, para longe de qualquer questionamento, a carta original de Paulo aos Laodicenses, ela deveria fazer parte da Bíblia, sim ou não? O que vocês acham? A maioria está respondendo não, e os que responderam não estão certos. A carta de Paulo, por mais que fosse de Paulo e inspirada, ela não poderia fazer parte da Bíblia porque o cânon bíblico está fechado. Não podemos acrescentar nada mais ao cânon da Bíblia Sagrada. Mas olha quanta coisa nós aprendemos. Que um profeta de Deus não é mais ou menos inspirado que o profeta de Deus. Então hoje, se existe um profeta de Deus legítimo hoje, ele está em pé de igualdade com a inspiração do apóstolo Paulo, porque não existe hierarquia profética. Ele é tão inspirado quanto Paulo. Mas Paulo era um profeta canônico. O profeta de hoje não é, porque o cânon está fechado. Então, por mais que possa existir um profeta de Deus, uma profetisa, para pensar nas mulheres, de Deus hoje, inspirado, legítimo, a visão dele não pode ser bíblica, no sentido de fazer parte do cânon da Bíblia Sagrada.